O inesperado é sempre bom, mas se tem algo que a gente sabe que vai tratar aqui hoje nesse palco é da inclusão e, sobretudo, o combate ao bullying. Isso acontece nos palcos, acontece nas ruas, acontece nas escolas. Então, esse é o tema de hoje. É sobre bullying de um modo geral. Não só o bullying da escola, ou do trabalho, ou da rua, é um bullying de um modo geral que a gente quer tratar. Porque a gente fala muito dessa palavra, né? Bullying, 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 mas na verdade, quando a gente vai a fundo entender isso, muitas pessoas passaram por isso e não é de agora. Agora a gente tá com esse nome, né? Esse cartaz aí. Mas isso vem de muito tempo. De muito tempo. Esse é o Teatro de Portas Abertas. Nem nós sabemos do que chamar, se é podcast, se é talk show, se é um programa de entrevistas. A gente usa termos em inglês, usa termos em português, tal qual bullying. Para tratar sobre esse assunto, Bárbara Campos, que é mãe de um menino autista, muito elegante aqui hoje para falar com a gente, e também uma especialista no tema, que é a Daiane Ramos. Ela é mãe de um adolescente, assim como a outra mãe. Ela também é pedagoga, psicopedagoga clínica institucional, trabalha com desenvolvimento humano e fortalecimento de vínculos e também a promoção da aprendizagem criativa. Começando com a especialista. Qual seria a tradução para o nosso português da palavra bullying? Eu quero agradecer a oportunidade, né, desse momento tão enriquecedor, e precisamos sim falar sobre isso. Essa palavra aí que muito tem se falado e pouco tem discutido sobre, aprendido sobre. Na verdade, o bullying, essa palavrinha aí, ela traz para nós hoje como você abrir uma caixinha que está cheia de surpresas lá dentro, né? Esse bullying, esse ato, essa agressão física, verbal, emocional, psicológica que acontece hoje, né? Esse choque que a vítima recebe devido esse fato, né? Seja ela qual modo for, né? Hoje deixa um apelido pejorativo? Deixa uma marca, não um apelido. Deixa uma agressão, deixa uma ferida. Então essa palavra hoje ela traz um significado muito mais profundo do que o próprio Aurélio possa nos traduzir. Porque se numa brincadeira apenas um lado ri, não é brincadeira, é abuso. É certo isso? Não é certo. Na brincadeira do outro, o outro está sendo ferido. O que para você é prazer, para o outro é agressão, é dor. Por que você tem prazer em brincar com o outro? Porque o bullying é intencional. Sim, o bullying outro, ele é né? intencional. A necessidade que eu tenho de fazer com que você se sinta menor, ela é maior para mim. Só que existe algo ali por trás, gente. Porque o agressor, ele traz um grito de socorro. Todo agressor traz um grito de socorro. Por que grito de socorro? Que em algum momento ele presenciou alguém gritando algo para o outro para se sentir forte. A gente tem muito pouco tempo para reagir emocionalmente a qualquer ação. Acho que é 5 segundos, né? Porque ele é inesperado, né? Sim. Exatamente. Esse ataque, ele é inesperado. E daí, se esse ataque, se você conseguir processá-lo rapidamente, você pode processá-lo de maneira positiva. Mas como é muito rápido, a gente acaba levando para o negativo, fica nessa ferida, como um disco arranhado, e a gente fica repetindo esse processo. Exatamente. É isso? Exatamente. Só que quando a gente fala de ferida, de emocional, que esse ação-reação imediata, a gente fala sobre o nosso córtex pré-frontal, que está ali o emocional, que está ali o planejamento. E essa não reação, quando você trouxe, logo atinge o emocional, justamente o fato dele estar no pré-frontal, ele vai receber. Então o cérebro não está preparado para essa negativa. A gente não tem muita defesa, né? Não tem porquê. A gente não prepara para as negativas. Somos muitas vezes preparados para o lado positivo. Porque hoje tem muita rejeição? Não. Temos muita rejeição. Há regras, há limites. Porque, meu filho não pode sentir isso, meu filho não pode.
calma, eu preciso preparar o meu cérebro, eu preciso preparar o meu filho, preparar o adulto de amanhã para esse tipo de atitude. Então, quando atinge o emocional, é assunto para uma outra conversa. Sim. Como eu estou preparando o meu filho para os lados negativos da vida. Por que o emocional é o primeiro a ser atingido? Porque ele não está em equilíbrio. Sim. Vamos começar também com Bárbara Campos, que é mãe de um menino autista. Você é mãe de um menino autista. E antes, porém, eu quero falar com a Margot. Margot é uma bailarina de uma estatura não comum para bailarinas. Com certeza. Você sofreu bullying com isso? Nossa! Muito, muito, muito. Mas por que eu superei esse bullying? Pela minha teimosia. Porque eu tinha um objetivo. Então, assim, eu sofri bullying pelo tamanho, porque as minhas condições físicas não eram apropriadas naquela época pelo balé. Hoje já está mais aberto isso. Você não precisa ser a primeira bailarina da Ópera de Paris. Uhum. Você pode dançar. Sofri pela cor. Há um tempo atrás, sim, até hoje. Vamos levantar isso rapidinho, depois abafar de novo? Claro. Mas o balé, eu tive uma professora. São olhos azuis? Ela falava o seguinte, ela falou isso dentro de uma sala. Ela já nem tá aqui mais, né? Deve ser uma estrelinha lá no céu, porque ela tinha os lados bons. Não vamos falar, né? Muitas meninas, nós devíamos ter, sei lá, uns 50, porque era um curso de verão. Ela vira e me lança a seguinte frase: o balé é rosa. E citou uma menina que era quase transparente, de tão clara, Rio Grande do Sul, muito, muito branca. Realmente a pele dela era rosada. Aí ela citou, essa teve a infelicidade de citar, né? O balé é para ela. Olha só, ela é rosada. Quando eu solto a luz, a pele dela se ilumina. Mas se você olhasse em volta, muitas pessoas eram pardas, eram negras, eram morenas. E isso deu um impacto muito ruim. Né? Nesse momento parte do padrão. Não, né? eu não fazia parte do padrão pela cor, pelo tamanho e pelas necessidades que o balé tinha. Imagine o desserviço que esse conceito prestou ao balé. Muito. Porque quantas bailarinas poderíamos ter tido, sim, se não tivesse esse conceito preconceituoso? Até hoje. Até hoje. Então, infelizmente, a gente sofre esse tipo de coisa. E até hoje, as coisas andam assim. Felizmente, tem uma abertura, uma janela, né? Temos 2 bailarinas negras ocupando os melhores lugares hoje no mundo. No American Isso é lindo Ballet. de se ver, né? E são negras. E tem o orgulho de dizer que é negra. Mas a gente ouvia isso o tempo inteiro. Né? No Lago do Cisne, com a bailarina negra, como? No Lago do Cisne, mas todo mundo... O cisne é branco, não é? Sim. Então, agora você ter Miss Scotland e Ingrid no American Ballet sendo negras, dançando maravilhosamente bem, plateias aplaudindo de pé, mas passaram por um bullying e superaram. A arte fez com que superasse. Pois é, porque, por um lado, o bullying fere, por outro, cria uma casca grossa. Cria. Tem pessoas que são extremamente casca grossa porque reagiram exatamente o contrário, não tão emocionalmente. Não. Por exemplo, eu sou muito bullyingado por ser um rosto muito bonito na televisão. Bárbara Campos, você ignora. Você é mãe de um menino autista. Isso. Como que é isso? Lindo. Ai, de uns olhos. Eu sou apaixonante. Ai, ai. Olha, eu acho que é um privilégio ser mãe de uma criança autista. No primeiro momento, né, ainda mais quando a gente a família recebe o diagnóstico, é um baque muito grande, principalmente pela nossa ignorância. Porque eu, como a maioria das pessoas, para mim eu tinha aquele estereótipo, aquele padrão de autismo, né, que a gente coloca na cabeça, que autismo era aquilo. Então, quando eu comecei a suspeitar, a família inteira, que absurdo, ainda mais que ele é lindo, né? Nossa, ele é lindo. Imagina, eu colocando defeito numa criança colocando linda. Um rótulo desse, né? Porque o autismo, na verdade, às vezes vai pro lado da hiperinteligência, da sensibilidade emocional, ele consegue perceber. Muitas coisas disso. Não é verdade? O que eu acho é o seguinte, que eu percebi, né? O preconceito, ele começa dentro de casa. Exatamente. Começa dentro de casa. No último episódio aqui, nós discutimos sobre isso. Querer, e mesmo com gente que quer bem a criança, ele começa dentro de casa.
a maioria, muitos pais têm dificuldade em, não é nem aceitar o diagnóstico, em buscar, porque antes de vir o diagnóstico, você tem que buscar. Falta de não é informação. gente, pode até ser que o pai não perceba, mas mãe percebe. Mãe Sim. percebe tudo, percebe que tem algo diferente. Só que o preconceito impede de buscar um diagnóstico, de buscar terapia. E não adianta tapar o sol com a peneira, o problema ele vai permanecer ali. Então, e eu sempre fui muito aberta, desde o início, em procurar diagnóstico, ir atrás, e não sei o quê. E em falar também. Então, apesar do meu filho hoje estar numa escola super inclusiva, né, assim, graças a Deus existe uma escola dessa no mundo, sabe? Queremos falar do outro lado também. Uma coisa que eu percebi, ele era o único com diagnóstico. A escola só recebeu o diagnóstico dele. E ele não dava não é tantos problemas, ele não dava tanto trabalho quanto várias outras crianças, porque ele estava sendo tratado, as outras não. Eu não tenho diagnóstico, mas ele não é o único, não era o único, não é o único. É autista, ou TDAH, ou, né, com algum transtorno, alguma neurodivergência, mas ele é o que mais recebe tratamento, então, e outras crianças não chegam com diagnóstico. E ele se sente melhor por isso, né? Não falam exatamente. E esse acompanhamento terapêutico faz a diferença. Então, a aceitação, primeiro passo para que tudo flua. A aceitação, busca de informações. Eu estou aberto a esse novo, que hoje a gente fala novo, mas sempre existiu lá atrás, né? E o diferencial é esse. Você aceitou, a família abraçou e buscou. Isso. Porque não é só aceitar. É você ir em busca. Então, por que a escola, às vezes, acontece de não estar preparada para o que chega? É normal, qualquer ambiente hoje não está preparado, embora seja hoje um assunto global, que sempre existiu, sempre teve quem cuidasse, orientasse. Mas esse boom agora, porque as escolas estão cobrando mais dos pais. E essa rigidez na aceitação do quadro, não, meu filho não pode ter, porque na minha família ninguém tem, eu não quero ser o primeiro a ter um filho neurodivergente. Então, esse preconceito já é um bullying com si próprio, com a sua própria história. Todos nós temos uma história. Então, quando você olha para esse lado de, opa, peraí, e quando vem o outro lado, não, vem cá, eu vou acolher, não, vem cá, eu vou em busca de como vamos lidar, como vamos conduzir. Você vai quebrando. E a gente precisa quebrar padrões em que a criança se sinta inferior só porque ele tem uma característica diferente do outro colega. Ele faz coisas fantásticas. Porque quando eu conheci Bárbara, que ela me falou da questão, eu falei, que isso? Lógico que não. Porque ele não apresenta isso, né? Mas ele era uma criança de suporte nível 2 ou 3, aliás, qualquer criança, né, quando recebe o diagnóstico cedo, não verbal, já é 2 ou 3. Né? Todo mundo me perguntou, mas ele era o que antes? Eu falei, nem sei, nem se fecha. Porque é tanta terapia, tanto suporte que precisa, a gente nem sabia se ele ia falar, se quer falar algum dia. Né? Até quando eu falei isso para a escola, que ele era nesse ponto, assim, eles nem acreditam. Eles falam, gente, mas não é a mesma criança que a gente vê hoje. Né? Mas mesmo assim, ele chegou com muitos problemas, né, na escola. Ele entrou logo depois da pandemia, né, pequenininho, hoje ele está com 8 anos, ele ainda entrou com vários comportamentos inadequados, né, de bater, de morder, de não sei o quê, né, porque a criança, quando ela não é verbal, ela usa outros meios para se comunicar. Um deles é batendo, é mordendo, né, e a escola foi, assim, uma super parceira nesse processo, sabe, de fazer um trabalho lindo com outro coleguinha, assim, realmente de emocionar o trabalho que a escola faz aí, e o papel que ela desempenha, a importância da escola junto no tratamento da criança, porque a escola faz parte das horas de terapia. Sim. Não é? Sim. Quando a gente conta lá, né, leva a criança para fazer a terapia,
sala lá, são quantas horas? 40 por semana? Depende de tem cada quadro, de cada um, mas a maioria é uma 40. quantidade enorme 60. de horas de terapia. Aham. E as horas na escola, elas fazem parte dessa Sim. contagem. Sim. Então, se você tem uma escola que não é participativa no tratamento, que não está de olho, que não elabora um PDI, o tratamento é muito comprometido. Exatamente. Você né? tocou num ponto, no famoso PDI. Nós temos duas situações totalmente divergentes aqui. De um lado, a Bárbara que tem, e lá no finalzinho eu vou falar dessa escola, porque essa escola fez um feed essa semana que me chamou muita atenção. E eu até dei os parabéns. E de outro lado, uma profissional que está vivendo um fato totalmente o contrário disso. Uma escola que traz a criança e que o outro colega também ele está incluso dentro desse ambiente, então isso está sendo mais aceitável. E de um outro lado, uma criança que está sendo excluída. Isso em escolas dentro de Belo Horizonte, em pleno século XXI. Particulares. Ambas São particulares, não são de escola pública. Porque o bullying, a gente está discutindo aqui com duas mães de autistas, mas o bullying, ele pega o magro, o gordo, o negro, o branco, né, de negrinho, alemão azedo, ou seja, o bullying ele é muito amplo, qualquer característica que é um ponto fora da curva é assunto para bullying. É sério isso? Isso é muito sério, gente, porque quando a gente fala de bullying, a gente não fala só do lado da ferida emocional apenas, né? Nós estamos falando aqui de uma construção e solidificação de um caráter, nós estamos falando aqui de uma construção do cidadão para o amanhã, de um adulto de amanhã. Um exemplo do que ocorre muito e é preocupante, quando a criança chega para mim lá no consultório, e logo ali nos primeiros diálogos, a gente pede para desenhar qual a parte da escola que você mais gosta. O normal é o recreio. Eu vou desenhar o recreio porque é o momento de brincar. Uhum. Mas a criança desenha ela sozinha na sala de aula e no desenho você já lê o contexto que ela está vivendo. Silêncio que ela está trazendo. A pessoa, quando desenha ela solitária na sala, ela quer dizer que ela gosta daquilo ou que aquilo é um ponto que machucou e ela guardou na mente? Primeira coisa, cada desenho ele tem um comando específico. Sim. Mas quando você pede a criança desenhe você, no seu ambiente da escola, o que você mais gosta. O que gosta, é o positivo. Aí você vai trazer sozinho. o recreio. Às vezes ele vai trazer que ele está sozinho. Isso quer dizer que ele gosta de ficar sozinho? Depende, às vezes. Eu tenho criança no consultório hoje que traz para mim, eu prefiro estar sozinho. É diferente de gostar de estar sozinho. Uhum. Então, porque às vezes em público você é ferido. Exatamente. Por que eu me isolo? Porque eu quero evitar aquele quadro que eu estou enfrentando. O que você está enfrentando? Né? Então, cada desenho, ele traz um contexto, ele traz uma realidade, ele externa o que a criança está vivendo. Então, quando a criança trouxe para mim o desenhe você na escola. Ela simplesmente desenhou uma sala de aula, ele sentado, isolado, próximo da mesa da professora, e não coloriu. Outro lado preocupante. Então, o que esse desenho está transmitindo? Você na escola, automaticamente, você vai pensar os prazeres da escola. Você vai trazer os momentos que te enriquecem na escola. E essa criança, o que ela está assimilando? Escola, para mim, é um ambiente de sala de aula, eu sentado próximo do professor, eu sentado na frente, sozinho. O que tem por trás desse sozinho? Muitas perguntas sem respostas. O que tem por trás desse não colorir? Muitas perguntas também sem respostas. Porque o colorir é a alegria que você tem. Exato. Uma vez que você não quer colorir, você está transmitindo que dentro de você existe algo que precisa ser observado. Uma vez que você desenha você na sala de aula e esquece as outras partes, dentro de você, o foco é esse momento na minha história. Sim. Agora há pouco, eu e Margot presenciamos um depoimento de algum membro da direção de uma escola que disse: aqui não é para divertir, aqui você veio para... A cena foi o seguinte, a cena foi muito interessante porque a criança, eu sei que ela é imaginativa,
pode ser, estou dizendo que pode ser que ela aumente aquela situação, mas tem algumas frases que são muito características, que você não saiu da imaginação da criança quando ela fala, eu estou sozinho, ninguém brinca comigo. E ela vai procurar a professora ou quem está ali naquele momento, e a pessoa responde, você não está aqui para brincar, fazer amigos, você está aqui para estudar. Isso é um choque. Isso é um choque. Isso é tão discrepante. É grosseiro. Sim. É tão discrepante da Isso- escola do meu filho, porque assim, são coisas que no Dia das Crianças, né, nos anos anteriores, até que esse ano não teve, né, ele já está mais velho, mas no pré, né, infantil, não lembro o nome. Educação infantil. Educação infantil, chega na Semana das Crianças, eles têm que levar um brinquedo para troca de brinquedos. Sim, Eles têm que sim. pra aprender a compartilhar Sim. com o colega, né? Uhum. Todo final de ano lá, quando vira o ano, nunca ficam as mesmas crianças na sala. Eles, como se eles fizessem uma chacoalhada, assim, sabe? É Pra importante mudar. isso. E as mães não gostam. As mães todas reclamam, porque eles têm os Vai ter que melhores fazer amiguinhos, amizades. principalmente os pais, né? Por isso que é importante. Aí eu vou nas festinhas né, dos coleguinhas, eu olho assim e falei, gente, não conheço mais ninguém aqui. Sabe aquela confusão? Mas o que a escola faz? Ela faz uma dinâmica com as crianças e fala assim, vamos fazer uma viagem, acho que assim, né, ou algo parecido, vamos fazer uma viagem de navio, mas nesse navio você pode colocar 3 coleguinhas. Olha E só. pede às crianças para escolherem, colocar 3 nomes dos melhores amigos da sala. Eles não garantem que as 3 vão ficar com o meu filho, mas pelo menos uma, geralmente ficam 2, entendeu? Que é Então, aquele assim, suporte, que aquela né? referência, Legal. né? Aquela referência, mas mudam os outros. E no caso do autista especificamente, né, que um dos grandes problemas do autismo é a rigidez, né? Isso é maravilhoso, porque o autista, ele cria padrões, Sim. inclusive com pessoas. Sim. Então, lá também, eles oferecem os ATs, né, os assistentes terapêuticos em sala. Esses assistentes também, eles são trocados com a virada do ano, que é outra coisa que as mães reclamam, Sim. porque É necessária essa a troca. criança se apega Sim, com o AT, sim. mas é necessária a É troca. necessário. Muito E no meu importante. filho, especificamente, ele teve ATs indo em casa também, né, que eu contratava. Teve uma época que ele tinha 2 ATs, iam 2 por semana, a gente intercalando, para ele justamente conseguir aplicar o aprendizado com pessoas diferentes, porque ele aprendia com uma pessoa, ele só usava aquilo com aquela pessoa, Sim. ele não entendia que ele tinha que generalizar. Então, essa troca, essas mudanças, essas quebras de padrões que eles criam, elas são muito importantes. Mas é importante a questão da amizade, entendeu? Sim. A criança, ela tá na escola para ser feliz e para fazer Porque amigos, Olha quanto tempo também primeiramente. ela passa dentro da escola. Esse vínculo, né, ele tem que ser fortalecido em vários aspectos também, e essa formação com outros profissionais. A vida, ela é um constante aprendizado, e essa troca que a gente tem de experiências, eles não podem ser Sim. excluídos de presenciar e desenvolver com esses profissionais de diversas áreas. Quando você trouxe essa fala dessa professora, entende-se que ela precisa estudar um pouquinho mais. Será que ela não tem Porque- vocação para coisa? Ou é falta de capacitação? Eu acredito que seja algo interno dela mesma, uma luta que ela está enfrentando com ela mesma. Porque ela, na verdade, foi formada em uma outra geração, em tempos que se não discutia a inclusão, em tempos que talvez até a palmatória ainda estava na sala de aula. Mas hoje existe a formação contínua. Ah, é verdade. Então não há justificativa de formação. Ela foi muito infeliz Ela nessa foi- fala, ela né, foi- eu acho, para uma criança. Sim, muito. Acho que ela não pensou, foi um momento... Eu imagino que foi um momento assim, porque se você parar para pensar, é uma educadora. Não é possível que ela tenha essa... O que eu vou dizer? Ignorância. Eu não sei nem se a palavra é essa, sabe? Porque aquela criança, naquele momento que chegou chorando e falando, as crianças não querem brincar comigo, ela fala, você não tá aqui para fazer amizade, se fechou uma janela, Eu acredito que ela Né? é algo... naquele Eu momento. não consigo nem imaginar uma explicação plausível Essa pra rigidez isso. que a senhora mas- mencionou, aquela que a criança não assimila ironia, sarcasmo? Porque se num caso desse, ela vai levar isso como lei pro resto da vida. Aí é que tá, Sim, né? Aí é que tá. Essa criança A escola vai ter que ser um lugar chato pro resto da fez uma vida. coisa... essa criança só não quer voltar para a escola mais.
E vocês conseguem entender que quando aprender é algo prazeroso. Uhum. Como Eu tudo. gosto de aprender, né? A vida, ela é um aprendizado. Então, eu gosto de estar ali porque o prazer que eu tenho de trocar essa experiência. Entende-se que nessa fala, naquele dia específico, a professora estava com algo particular que externou nessa fala na criança. Alguma coisa que Não trouxe de há casa, outra talvez. justificativa, sabe? a gente não consegue Exatamente. entender. Não há outra justificativa. Porque quando a gente fala sobre essa rigidez cognitiva de comandos, de regras, de limites, nós estamos falando de uma formação ali no nosso cérebro que ele não recebeu um comando que o cérebro foi preparado para receber. Que o nosso cérebro o tempo inteiro ele está sendo ali bombardeado de comandos e informações que nós preparamos para aceitar um não. Isso é uma elaboração que você faz, um trabalho que você exerce nas terapias do não. Então, tem criança que tem facilidade para o não e tem criança que não tem. Assim como uma fala num tom de voz mais alto e num tom de voz mais baixo. Então, não pode. A criança já vai chorar, porque o cérebro dela não foi preparado, não está preparado para esse tom de voz mais alto. Por isso que o bullying, ele vem disfarçado de brincadeira, para que você não saia de perto de mim, mas eu vou te ferir, mas se mantém perto de mim. Quando vem essa fala... Tem um sadismo aí. Tem, com certeza, porque eu não quero perder o poder que eu tenho sobre você. E, aliás, o poder de exercer o mal. Exatamente, porque eu preciso ter o sentimento de pertencimento. O bullying E de superioridade. é um sentimento de pertencimento, de superioridade, autoridade, poder. Como que eu vou ter esse sentimento? Porque a gente não sabe o que essa criança, que esse adolescente vivencia em casa. Por isso que por trás de todo agressor tem uma história que está sendo gritada e por trás de toda a vítima tem uma história que está sofrendo pelo que ocorreu, sabe? Essa fala dessa professora, ela é muito preocupante. Porque, outra vertente, como a escola se posiciona diante de uma professora que tem anos ali naquele ambiente, com uma pequena fala, mas naquele dia eu não estava bem. Peraí, calma. Eu vou pegar um atestado que eu não estou bem, eu vou pedir uma licença que eu não estou bem, porque aquela fala ali, se não tratar hoje aquela fala, essa criança vai se tornar um adulto que amanhã ela vai estar o quê? Com seu potencial bloqueado. Porque o professor é uma figura de autoridade, de uma moral. importância, exatamente, de uma importância, às vezes, né, eu não sou profissional da área, mas assim, quase que igual dos pais, não sei, uma referência. Eu vejo pelo meu filho o respeito que ele tem pela professora, a professora falou, tá falado. Sim, é lei, né? E na sala, a professora não rainha, é né? assim. Não, A professora ensinou isso. assim. Exato. Você nem Gente, às vezes a regra, professora sabe até mais do que a gente. Exatamente, entendeu? ela Naquela ensinou que questão, tem que ser assim. Então é uma coisa muito grave. Muito, muito. Entendeu? Muito sério. Pode parecer, é só uma frase, eu tava cansada. Gente, Não, é muito não grave. é só uma E frase. aí, desculpa te cortar, mas, por exemplo, seu filho faz várias atividades fora da escola, assim como essa criança que a gente está falando aqui, que a gente não quer expor o nome, faz também outras atividades fora. E aí você começa a comparar isso, os ambientes que essa criança está vivendo e se isso está se repetindo ou não. Permita-me, nós temos imagens, nós não vamos mostrar o rosto, de uma menina que sofreu. Não aparece o rosto aqui na imagem. Sofreu uma situação dessa na escola. Mas que no balé, por exemplo, na dança, não tem nada daquilo que se diz que ela tem na escola. Margot, você pode falar a respeito? Sim, a gente fala que a arte cura, e eu acredito nisso para tudo, né? Assim como o esporte, mas eu vou falar então da minha parte artística, que assim como eu tive as minhas feridas lá e a dança, eu abracei, eu falo que todos os meus problemas, quando eu fecho a minha sala, coloco a música e venho dançar,
Eles não se resolvem, mas eu consigo organizar eles melhor. Então, essa criança em especial, que está sofrendo essa questão de eu sou burra, as crianças não precisam brincar comigo, eu não leio, eu sou maior que todo mundo na minha sala, né? Eu já estou desenvolvendo um corpo. Então, o que era para ser prazeroso está criando uma casca. Um bloqueio mesmo. Um bloqueio, que eu não quero fazer mais isso. E quando ela chega no balé, é outra pessoa. Sim. Curiosamente, hoje, eu dando aula para essa minha aluna que é de fora, eu fui fazer um atendimento de fisioterapia e ela virou e falou assim, pode vir que hoje eu vou te dar a aula. Eu brinquei e falei assim, você vai dar aula? Ela falou, não, eu vou te ajudar, porque você está com muita coisa. Fechou a cortina e começou a dar aula como se eu estivesse dando aula. E eu só ouvindo assim, faz 2 para cá, não, esse plié não tá certo, esse braço tá muito mais duro. Eu falando, como que pode ser a mesma criança que não se comunica? Sim. Aí abriu a cortina, eu falei, agora já deu seu tempo de substituta, porque eu tenho que pegar minha aluna de volta. Aí ela falou assim, ela se comportou muito bem. Olha a fala. Ela se comportou muito bem, por isso eu vou dar para ela uma nota 10. Olha a inteligência dessa criança. Como que essa criança pode ser uma criança ditada burra dentro de sala de aula? Que não se comunica com outros. O que tem de mágico na dança, assim como no esporte, que se sobressai? Ele tá fazendo, seu filho faz xadrez e vem ganhando de gente que diz que não tem problema nenhum, vamos dizer assim. Não que eu ache que seja problema, porque são felizes. Mas se você coloca o rótulo, aquilo leva para a vida. Sim. Porque você vai crescer com aquilo. Então vamos colocar outro cenário. Essa criança que está aqui fazendo balé não faz balé, não tem convívio. O convívio dela é só escola, casa, casa, escola. Olha só a cabeça dela. O seu filho tem só também, não faz atividade nenhuma. Já pensou o que isso vai trazer para o futuro? Exato. Aí a pessoa é amarga, a pessoa se torna agressiva, porque ela tem que ter uma válvula de escape. Se ela não faz isso no esporte ou na dança, ela vai fazer essa explosão de sentimentos, agredindo, se defendendo. Sim. Né? E é essa ideia que, quando eu falei, vamos fazer esse podcast, porque eu acho que as pessoas precisam saber disso. Que é muito legal a gente ver, né? Falar de longe, mas... Fique à vontade. Uma coisa que eu sempre penso muito, né? Até acho que umas pessoas me perguntaram, seu filho sofre bullying? Eu falei, olha, que eu saiba, nunca sofreu. Mas é mais provável dele fazer bullying do que de sofrer, de tão esperto que ele é. Mas é uma preocupação real minha, né? Dele praticar bullying com outras crianças. Então, eu faço algo a respeito, entendeu? E a primeira coisa, ele entende tudo, ele é um autista, ele é racional. Então, já tem algum tempo, já expliquei para ele que ele é autista, já expliquei o que é autismo, ele sabe. E eu ainda falei o nome de 2 crianças na sala dele que são, porque me preocupa, depois ele vai fazer bullying com essas crianças, né? Ou com outras, mas... E aí eu expliquei, inclusive uma delas é nível de suporte 2, inclusive por isso que tem um AT que senta do lado dela, não sei o quê. Então é uma gracinha, ele chega pra mim no carro e fala assim, olha mamãe, eu fiquei bravo com o fulano, porque ele não me respeitou, ele falou alto, porque ele tem um transtorno de processamento sensorial, então ele tem uma sensibilidade com sons. Com barulho. Mas a fulana, eu tenho paciência, porque eu sei que ela é autista, como é que ele fala? Ela é uma autista, precisa mais suporte do que eu. Então, com ela eu tenho paciência, sabe? É então, muito lindo esse cuidado, muito né? legal, não é Isso, isso? tem que É ser muito ensinado lindo, cedo. tem. A gente tem que ensinar cedo. E Sim. não é delegar isso para a escola também, de colocar tudo à carga da escola. Não, Sim. os pais. Cadê os pais dessas crianças Sim, que tem estão que fazendo informar. bullying? O preconceito é ensinado. Porque ninguém nasce preconceituoso. Não, é ensinado. Essa aceitação, essa boa relação também pode ser ensinada? Com certeza. Tudo é ensinável. Tudo é... Porque o seu filho aprendeu muito bem a lidar com isso. Sim. Sim, espero que sim. Porque eu tinha uma preocupação na hora que as outras crianças, porque eu sou muito aberta, então na hora que as outras crianças ficarem sabendo que ele é autista, às vezes apontar o dedo e autista, não sei o quê, ele não vai ter problema com isso, porque em casa isso é natural.
Sim. Tipo, não tem problema nenhum em ser Mas autista. olha, o suporte a de casa, presença né? da família. A família que educa, né? presença Escola, da a escola é família. mais... Tem que ser construído Exatamente. cedo. Tudo que é construído cedo é mais fácil e funciona Exatamente. bem. Aí depois veio a parte de quando você pode fazer às vezes alguma brincadeira, rir do coleguinha, mas se ele não gostou, é pra Você tem parar. que respeitar. Exatamente. Né? Porque se Respeito só um ao rir na outro. piada, não é rir na piada, é Não é- abuso. Exatamente. O que acontece, né? Você vai saber falar melhor. Até eu faço essa parte de educação em casa, mas aquela coisa do grupo, o grupinho começa a ter um certo comportamento, por mais que eu tenha às vezes mostrado diferente em casa, às vezes a criança pode entrar porque ela quer fazer parte do grupo. Sim. Sentimento de Mas pertencimento. é aí que vem a professora E fala, ó, para cortar isso. Exatamente. Mas Entendeu? Então, porque nem sempre os pais vão estar perto e vão estar vendo aquilo ali. E o coração tranquilo está na escola. Tem alguém cuidando, tem alguém ensinando. sim. E pegando essa sua fala, com esse olhar, está na escola, alguém está conduzindo o que ele está aprendendo lá, trazendo na narrativa que ela trouxe, que é uma paciente minha, sabe? É preocupante isso, porque você está com seu coração tranquilo. A Aham. professora está conduzindo aquilo que ela aprendeu para ensinar. Só que quando você... Opa, peraí, me chamou na escola. Aí, mãe, a professora falou isso. Oi, então o que você entende? Primeiro, o posicionamento dessa instituição. Uma vez que você já foi chamada outras vezes por fatores que até então não consegue provar através de imagens, não consegue provar através de relatórios, até então que não é coerente com o desenvolvimento dessa criança. Então você começa a pensar o quê? Que posicionamento é esse dessa escola? Depois, o que essa professora está tentando dizer nas entrelinhas? Por que entrelinhas? Porque esse tom dessa fala, dessa frase, não é apenas palavras ali. Ali existe uma luta interna da profissional consigo, mas ao mesmo tempo existe uma barreira que ela criou dela e a criança. É mais preocupante ainda. Por quê? Porque a gente vem de várias narrativas de uma criança que ela já começou a dizer que grupos estão me isolando. Entra no que você falou, dessa preocupação. Comportamento grupal, né? Esse comportamento do grupo vem, me desculpe dizer, existe profissionais e profissionais, né? Professores e professoras, assim como instituições e instituições. Mas esse quadro da aluna dela, assim como minha paciente, está sendo negligenciado. Eu não quero tocar aqui, porque o problema é a ponta do iceberg. Então eu prefiro jogar a peteca para a família e a família, junto com outras instituições, se resolvam. Terceirizar. Terceirizar. Terceirizar Só o que problema. essa preocupação que você tem, eu vou orientar o meu filho ao máximo, para que quando chegar alguém de fora com outra fala, meu filho já está orientado. Seu coração está em paz porque você vivencia experiências positivas. Mas a orientação, gente, não adianta fugir, é arroz com feijão. A orientação da família. A família é o esteio, é a base. Você acolhe, você orienta, você não terceiriza. Mas quando você pega uma família que já faz isso, que entra num quadro como o da aluna dela, você se pergunta, aonde eu estou errado? Quando o psicopedagogo vai investigar o que está por trás do silêncio dessa criança, o que está por trás do desenho dessa criança, você entende que muitas vezes é negligência. Primeira coisa que o psiquiatra que diagnosticou falou para mim é: tira da escola, dessa escola, né? Passa para uma EMEI, que a EMEI está melhor preparada, principalmente tem que pensar naquele contexto lá no início, que era uma criança não verbal, agressiva, né? Era um nível 2, nível 3. Uma EMEI vai estar mais bem preparada, uma escola particular vai dar tudo na mão dele e ele precisa de se desenvolver. E foi meu grande choque, assim. E veio pandemia, ficou sem escola. Quando acabou a pandemia, eu fui voltar para a escola, a psicóloga deu uma lista de escolas para eu escolher. Né? Não podia ser qualquer uma.
né? E eu escolhi. E daí eu já vi, foi a primeira vez que eu comecei a refletir sobre isso, que não existe escola ruim. Porque não era ruim a primeira escola, só não era escola para ele. Não é a escola Sabe? adequada, não está preparada para isso. Então vai ser uma escola muito boa para outras crianças, não é para o meu filho, né? Então eu acho que hoje os pais, eles têm que ser muito vigilantes no comportamento da criança, nas reações das crianças, porque qualquer sinal, gente, prioridade é o bem-estar da criança, é a felicidade da criança. Sim. E hoje é interessante porque eu li, faz essa semana, vi um post no Instagram, uma mãe reclamando assim, né, triste, porque no futebol os meninos não tocavam a bola pro filho dela e o professor não fazia nada a respeito. Aí é que tá. Sabe? Negligência profissional. E meu menino faz futsal na escola dele, mas ele faz também basquete, só que é um projeto social da prefeitura, gratuito, lindo. E nesse basquete ele entrou bem novinho. Primeira coisa, o professor me chamou num canto, porque eu falei, né, que ele era autista, me chamou num canto, achei que o professor ia falar alguma coisa, né, pra ele tava tudo certo, ser autista. Ele só virou pra mim e falou assim, olha, não sei qual que é a sua expectativa, mas nesse momento não é aprender basquete. Nossa principal preocupação neste momento é ele respeitar o professor, ele fazer amigos, ele respeitar os colegas. Eu fiquei assim, eu falei, gente... Regras. Trabalhando. Aceitar regras, Sim. as regras do jogo, que ele Sim. custava entender onde é que fazia cesta, não sei o quê. Eu falei, gente... Relação interpessoal. E tá já há anos no basquete. E eu consigo perceber muito nítido. Aí eu vou pra aula de futsal. Eu assisto os 15 minutinhos finais, que é a hora que a escola deixa eu entrar, né, pra ver. E pode ser que porque ele começou mais tarde no futsal, mas ele não é tão bom quanto no basquete. Então, o que acontece no futsal? Não tocam a bola pra ele. E o professor, pelo menos no momento que eu tô lá, não fala nada. Gente, que diferença! Se chega no final, se algum menino não recebeu a bola, o professor chama a atenção de todos. Sim. E mesmo assim, os meninos pequenininhos, chama atenção séria, como se eles fossem grandes, sabe? Então, assim, meu menino se sente incluído. É bem diferente. Mas aí chega a parte de mãe. Eu pergunto pra ele, eu falo, né, você tá gostando do futsal? O que ele mais gosta é o futsal, mesmo não tocando a bola pra ele. E eu coloquei no futsal porque a minha preocupação era que no recreio, que é o pesadelo dos autistas, é o recreio. Né, gente? Muita informação. É muita informação, é uma hora que é tudo livre. Sim. Porque o autista ele precisa de regras, Sim. né? De limites. E o recreio é liberdade. E aí ele vai jogar futebol no recreio. Então, o bacana foi... Aí eu falei, não, centra, coloquei ele no futebol, não é pro esporte, é para ele fazer os amigos, vínculo, para ter o vínculo, para na hora do recreio ele ter esse link com essas crianças, né, esse vínculo com essas crianças e não ficar sozinho. E super funcionou, ele joga futebol no recreio todos os dias e ama. Então eu falo, não, então tá tudo certo, mas se fosse o único esporte dele, eu já teria tirado. Porque as crianças claramente não passam. Porque e não tô falando porque é autista, não. É porque é o piorzinho. Porque tem disso também. Tem. Né? No esporte tem disso. Você não passa a bola. Então, se não tem um professor ali para orientar. Sim. Tudo vai e volta no profissional. O profissional terapêutico, o profissional diretor da instituição, o profissional regente ali na sala de aula. Porque quando a gente é criança, eu quero ser professor. Por quê? Porque assim, gente, a criança aprende com amor. Não existe aprendizado sem amor. O amor, ele tem que estar em tudo. Se não está no que você está fazendo errado. Cuidado, você está no lugar errado. Se o que você faz não transmite esse prazer, esse amor, o amor é muito mais do que o prazer. Então, se o professor que está na sala não tem esse amor pela didática, que é o diferencial, muitas vezes, por que você gosta do professor da matéria de matemática e não gosta de português? Porque alguma coisa no professor de matemática te fornece que o de português não te fornece. Às vezes não é a matéria, o conteúdo, é o profissional que te traz para perto.
E falar de bullying hoje é você falar de um professor que não negligencia ele é bobo, foi só uma brincadeira, deixa pra lá. Esse deixa pra lá é terrível. Não dá importância, a gente ouve isso muito. Eu ouvi isso muito na infância. Não dá importância. Dá importância, sim. Tudo que passa na sua mente é importante. Não está na sua mente à toa. Se está passando um pensamento na sua mente, ele tem importância. Sim, ele é relevante. Ele nasce de algum lugar, tem raiz. Exatamente. E falar do bullying hoje, essa pequena fala, né, deixa pra lá, ou eu vou trazer a criança pra perto só de carteira e não trazer esse vínculo. Porque hoje, tem uma frase que eu costumo usar, você pode não conhecer ninguém na cidade que você mora. Mas se você conhecer alguém que conhece, você já conhece muita gente. Porque são relações interconectadas. Exatamente. O bullying, quando ele começa em um que planeja e chama os outros colegas, vamos ali comigo, o que planejou, o líder, ele sabe tudo o que vai fazer. Inconscientemente, o grupinho foi maior porque eu convidei, mas eu não chamei o que eu ia fazer, eu não expliquei. Só que com isso, o inconsciente deles já estão começando a pensar o que vai acontecer. Por quê? Porque eu já conheço quem me chamou, porque eu gosto de andar com quem me chamou, eu quero estar com quem me chamou. É pertencer, né? Pertencimento. E é aí aonde acontece uma fala, uma brincadeira, que quando quem ouve não sabia, minha mãe me explicou que isso não deve fazer. Eu vou contar para a professora. O outro já fala, não contem não, porque a gente vai sobrar para nós. Aí já começa, e agora? Conta ou não conta? Esse conflito de eu fui ensinado, mas aqui eu quebrei uma regra que eu fui ensinado, e agora o que eu vou fazer? Então, o que a escola tem que fazer hoje diante desse quadro hoje? Primeiro é se autoavaliar. Nós precisamos nos autoavaliar enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto ser humano, gente. Segundo, a instituição, eu tenho que pesar sim. Pesar o quanto o meu filho evoluiu nessa instituição. Se trocar de professor, de instituição vai resolver? Não. Essa é uma questão. Não. Porque a própria criança agora, né? Essa criança em comum, por que ela começou a ficar feliz? Porque ela já pôs na cabeça que ela vai chegar em dezembro e no próximo ano ela não volta. O que é curioso porque há um tempo atrás a escola para ela era um lugar maravilhoso. Ela tinha prazer em dizer eu faço parte da escola tal. E agora é o contrário, ela quer sair dessa escola. E aí a gente pergunta, será que a troca vai ser, como é que vai ser isso? Começar tudo novamente, por um lado pode ser positivo, porque ela já entendeu que no ambiente que ela está, ela não consegue mais pertencer. Perdeu o prazer. Perdeu. Perdeu a Por conexão, exemplo, né? exatamente. Vamos trazer isso aqui para a arte. Eu tenho crianças, né? Dou aula em escolas, outras escolas que não, fora do balé classe, são escolas infantis que eu levo balé dentro. Então lá eu encontro assim 15, 12 crianças dentro de sala. E às vezes uma resolve que vai liderar e vira para outra e fala, você não é mais amiga dessa. Ou faz um exercício e incentiva as outras a rirem da colega. Qual que é a minha postura? Imediatamente. Primeira coisa, parou o exercício. Já fiz isso várias vezes. Parou o exercício, todo mundo sentado. Aí já começa, quem já fez a brincadeira, criança ou não, já sabe que, já liga aquela luzinha. Aí eu falo, bom, vamos lá. Eu não acho legal isso. Se a colega errou, todo mundo está aqui no mesmo barco, todo mundo vai errar. Quem falou que estava certo? E se ela for a única certa e todos estão errados? Aí você começa a instigar. Não, eu estava certa. Mas quem te falou? Se eu sou a professora, se eu te disser que não estava e que ela estava, e aí? Quem é que vai rir de quem? Então, no início, quando eu falei isso, comentando isso com uma outra professora de dança, ela falou, nossa, você foi muito rígida. Eu falei, não, sabe por quê? Porque na outra semana, quando eu voltei para dar aula, erraram.
Mas ninguém manifestou a brincadeira de, você não conseguiu fazer. Porque, será que ela está certa? Será que ela está errada? Você ainda consegue brincar. Olha como que o professor ele tem um poder. Muito grande. Elas não pensaram em, você está errada. Porque ela imediatamente lembrou da minha fala. Se eu estiver errada? Né? Então, da mesma forma que eu conduzi isso para acabar com uma brincadeira sem graça, deixar uma criança exposta, eu poderia ter feito. O ser humano tem muita dificuldade em se declarar o vilão. Da mesma forma, muita dificuldade em declarar que está errado. E às vezes persiste em fazer o que é errado. Sabendo que está errado, mas sem a capacidade de admitir que está errado. Mais ou menos isso. Essa capacidade de admitir que está errado vem sobre se conhecer. A gente fala sobre perdão e sobre aquela famosa palavra de soberba, ignorante, né? Então, por que essa palavra soberba, de não ceder? Eu quero sempre estar aqui, mesmo sabendo que eu estou errado, de me perdoar. A gente vai voltar lá atrás na construção da história. Tudo volta ao início. Como eu fui preparado para isso? Então, o ser humano hoje, muitas vezes, esse movimento de se perdoar, de admitir que eu errei. Não, eu errei ao falar isso com uma aluna, dói. Eu não fui ensinado. Como se estivesse diminuindo, né? Como se ela estivesse descendo de um patamar. Que todo mundo erra. Por orgulho e soberba. Sim, todo mundo erra. E a gente tem que ensinar isso à criança. Olha, você errou. Chega e fala, eu errei, peça desculpa. E não pedir desculpa por pedir Mas desculpa. É pesado. Não, sim. É pesado. Por que é pesado? Precisa de coragem. Precisa, mas até hoje, não só com criança. Tá aqui Não, falando criança e tal. Mas sim, Adultos. mas é ensinável, gente. Ceder, é ensinável, sim. ceder. Mãe, perdão, eu errei, eu me excedi na minha fala. Não é você dar uma desculpa, não, Para justificar o ato. o ato. Não é isso. Tem razão. Não é sobre justificar o ato. Às vezes a gente tem isso mesmo. É mais fácil pedir perdão, pedir desculpa rápido por alguma coisa do que falar assim, nossa, Me perdoa. né, Bárbara, não foi legal o que eu falei com você. Sim. Eu podia ter pensado melhor, ter me colocado no seu lugar. Não, desculpa. E E acabou, tem né? também Já um aspecto psicológico, já que a senhora trabalha com a psicologia, que a desonestidade intelectual. A pessoa, eu te firo, em vez de te pedir desculpas, eu te dou um presente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu te trazer um buquê de flores não vai corrigir uma coisa que o pedido de perdão corrigiria. Isso é muito sério. No começo do nosso podcast, a senhora disse que toda pessoa que é um bulinador, ele foi ferido. Mas eu não posso colocar o bulinador como vítima. Não. Porque, na verdade, ele já entendeu que foi bulinado, tornou-se um bulinador, mas ele não resolveu esse problema, que daí sim já é de responsabilidade dele, porque ele já identificou isso. Sim. Ele foi muito intencional o que ele fez, não porque ele sofreu. O que acontece com bullying? Quem faz o agressor, ele grita por socorro. Só que o socorro, ele vem de diversas maneiras. Ele vem através de uma agressão física, ele vem através de uma brincadeira. Sabe aquela frase, por trás de toda brincadeira existe uma verdade não dita? Então essa história que está por trás de quem agrediu... Brincando, pode-se falar tudo, inclusive a verdade. Exatamente, exatamente. Só que essa ferida que ele carrega não justifica o que ele comete, mas ele está gritando, gente. Alguém olha para mim. É uma comunicação. Alguém para me ouvir. Só que aí, como que vai parar para ouvir? Diminuindo, ferindo, porque aconteceu comigo? Não. Porque é a única maneira que eu encontrei de alguém parar para me ouvir. Eu estou querendo falar, mas ninguém me ouve. Então eu vou te ferir, porque você vai me ouvir. Vai te ferir, não tá nem aí se vai te ferir, mas você vai me ouvir. Você me ouvindo, eu consigo que alguém pare. Eu consigo colocar para fora. Não é o que eu quero. Porque eu quero contar o que está doendo. Mas ninguém para me ouvir. Não estou defendendo o agressor. Não é isso. Eu só estou dizendo que por trás de todo ato existe uma história.
que história é essa que está sendo contada que ninguém quer parar para ler. O agressor precisa tanto ou mais de ajuda Exatamente. quanto o agredido. Exatamente. Porque ele bebe E veneno querendo normalmente- que o outro morra. E normalmente a gente olha só para quem está sofrendo bullying. E é aí que a instituição está errada. Que a instituição não fez a leitura correta desse acontecimento. A vítima sofre? Claro. Mas a vítima tem uma família para cuidar. E as crianças e adolescentes que não têm essa família para cuidar? Aí nós estamos falando de dois problemas. Entra o terceiro com a instituição. Peraí, uma instituição que está o tempo inteiro com esse, buscando meios de estar bloqueando conscientemente ou inconscientemente o desenvolvimento dessa criança. É a hora de parar e fazer a leitura da instituição. É a hora. Vai trocar de escola, vai resolver? Pode ser que sim, mas eu ainda insisto. Vamos fazer a leitura da instituição para a instituição. Vamos trazer aqui. Vem cá, vamos conversar. Teve essa fala, teve essa atitude da criança, teve esse comportamento da família, e a instituição trouxe para nós esse fato, mas as estratégias, quais foram as estratégias tomadas da instituição para esse ocorrido? Falar de bullying, gente, é falar de investigação, é falar de busca ativa, é falar de trabalho, é falar de cuidado, é falar de humanizado. Eu não posso dizer que a minha escola é humanizada se lá em cima não é humanizado. Por que humanizado? Eu fui preparado para isso. Ah, mas ela estudou, mas ela... Não estou falando de currículo, não. Eu estou falando aqui de humanização, é caráter, é berço. A gente está falando aqui de construção de princípios e valores. Por um lado, a família é uma célula muito menor. Então, a atenção do pai e da mãe é muito mais sensível. As escolas tendem a trabalhar mais com massas. Não, mas Aí mais tá o do que desafio. isso. É desafio. Porque para os pais, a gente está em casa, é um ambiente mais controlado, é um ambiente menor. A não ser que a gente aí expõe a criança em parques, né? Que é papel também nosso, levar em parques, levar em festinhas, colocar no esporte, não sei o quê. Socializar. Socializar, né? Colocar aí para ter estímulos, né? Na vida, assim. Mas na escola são muitas situações, muitas pessoas, são cada criança vem de uma muitas família com uma cultura oportunidades. totalmente distinta. Exatamente. Eu acho que na escola a oportunidade de crescimento ela é muito grande, só que tem que ser bem orientada. Exatamente. Tem que ser olhada, e cada criança individualmente, não um grupo. Né? Botar todo mundo num saco, porque não está dando certo. Por isso que tem certo. a avaliação, ela é individual, né? Ela é individual. Por que ela é individual? Até que ponto eu conheço seu filho, eu posso falar do seu filho. Até que ponto eu conheço o seu aluno, eu posso falar do seu aluno. Cada casa Conhecer dá trabalho. Dar trabalho. E às vezes, falamos também assim, não queremos defender a instituição que é coerente, porque a instituição nunca vai falar que eu vi, que eu aceitei, nunca vai falar. Eu não sabia, fiquei sabendo agora, estamos tomando medidas cabíveis, quais são, que às vezes não falam. Mas a escola também, hoje o governo, não sei o que eles estão pensando, tem uma demanda de papelada que é incoerente. Burocracia demais. Burocracia demais, que é aquela frase assim, na faculdade não te ensina. Na hora que você cair na sala de aula, você vai aprender. A lidar com uma turma de 28, 30, que são cada um diferente do outro. A gente, quando vai formar em pedagogia, não é preparado para isso. Não é preparado o psicológico do professor para lidar com diferenças em sala de aula em massa, igual você trouxe, 30 alunos, gente. E ali você tem criança com TDAH, criança com o autismo de vários, né, do nível 1, 2, 3. Você tem ali o TOD, que é o desafiador, você tem ali uma criança que ela fala assim, eu já ouvi muito, porque eu na minha sala sou normal. O seu coleguinha não é normal, não? Mas eu tenho isso na dança. Mas a minha professora falou que eu penso diferente dele, mas o meu pensamento é o mais correto.
essa criança entende o quê? Eu sou normal, ela não é normal. Exatamente. Então, a maneira do professor abordar na sala de aula não é ensinado. O lado psicológico do professor para lidar com N situações, não tem, gente. Não adianta falar, tem. Você vai buscar uma especialidade sem Exatamente. o governo cobrar de você. É o que eu falo. Aí é que entra a questão, é o olhar do professor. Isso não é diferente numa sala de balé. Tem vários alunos. Um pega o exercício assim e já passou para o próximo. Sim. E o outro demora para pegar. Aí você vai averiguar, na sala de aula, na escola, ele também tem essa dificuldade. Ele tem um tempo a mais. Ele precisa desse tempo a mais. Mas, ô Margot, sabe o que tem acontecido hoje nas escolas? Realmente, não é querendo defender essa professora aí dessa Sim. criança, não, né? Porque essa fala aí foi péssima. Mas os professores hoje, a maioria, né, tá muito sobrecarregado. São salas com muitos alunos. É lei ter o AT em sala para a criança, da escola fornecer. A escola ofereceu um AT, né? Eu falei, ó, vocês acham que ele precisa? Por mim tá tudo certo. E desde então, ele tem um AT em sala, tinha um AT em sala. Esse ano não consegue. Eu conversei com a coordenadora, eles tentam treinar, já passaram algumas, não dá certo, sai, porque também a escola quer um AT que atenda aos princípios da escola, o que a escola espera e tudo mais. Não vai colocar qualquer pessoa dentro. Então, eu super entendo e concordo. Mas eles estão com uma dificuldade enorme, porque são muitas crianças diagnosticadas numa mesma sala, né? Então, a professora fica muito sobrecarregada, porque não tem AT suficiente. Sim. Né? Falta capacitação. Em contrapartida, nós temos pais lutando para receber esse atendimento, mas o que falta? A instituição já entra falando, eu preciso de um laudo. Assim, e o laudo, isso às vezes barra muito, porque primeiro a família não sabe nem onde procurar. E muitas vezes não tem condições de pagar profissionais para chegar a esse. Tem muita criança que não fecha laudo, gente. Não fecha laudo, eles não fecham. Faz uma quantidade enorme de terapias, com vários prejuízos sociais, comportamentais, mas ainda não o suficiente para fechar um laudo, porque está sob investigação. Mas a escola não é suficiente, tem que trazer o laudo. Mas eu entendo a escola e vou contra a questão de... O que a gente entende hoje de um fechamento de um laudo? Né? Tudo que tem um início, tem um meio, tem um fim. Sim. Por que eu não consegui fechar esse laudo? Porque meu filho não tá... Essa semana chegou para mim um caso assim, que veio lá do interior, né, do Vale de Jequitinhonha, mais de 600 quilômetros, chegou para mim, Daiane, tem 4 anos, 4, 8 anos, me foge a data correta, que meu filho passa com o neuro não falou que ele é autista, não falou que ele tem TDAH, mas eu tô falando de um período longo, que eu estou de 6 em 6 meses, ele vem, dá remédio, troca de remédio, dá remédio, troca de remédio. Eu não sei o que meu filho tem. Peguei o relatório, tá escrito lá, F1, que é o TDAH, e tá escrito o F191, trago a memória aqui o número exato, que é algo característico do autismo, dúvida. Laudo não confirmado, dúvida. Aí a gente está falando 4 anos, 8 anos. Peraí. Vai no neuro de 6 em 6 meses. Por que esse neuro não fechou? Aí você tá lá no encaminhamento. Encaminhado para um psicopedagogo, encaminhado para um TO. Aí entra na sua parte. Laudo não fechado. Por que não fechou? Nós estamos falando de uma janela de tempo enorme. Eu estou com profissionais que não fecham. Troca de profissional. Troquei, não fechou? Troca de profissional. Mas eu vou ficar trocando? Gente, vai até chegar uma hora, esse laudo tem que fechar. Se não está fechando, por quê? Alguma parte não está fazendo o seu trabalho. Mas desculpa te cortar, mas isso é uma coisa que tem que ser feita mesmo. Eu levei o meu filho num neuro particular, não foi barato, super recomendado, diagnosticou o filho de uma amiga minha. Eu cheguei lá e ele falou que o meu menino
era típico. Não tinha nenhum problema com ele. O problema eram os pais. Porque eu já era separada nessa época. Eu falei, gente, mas que a gente separado? Como assim? Ele, tipo, eu separei, ele era um bebê de colo, ele nem viu a separação, não sofreu com nada. Eu tô assim, gente. Aí eu chego pra psicóloga, que ela já estava na psicóloga, já estava na fono, virei pra ela, porque ela me deu um relatório Impecável. cheio de defeitos do menino, né? Defeitos, né? E eu falando assim, olha, eu não estou entendendo nada, porque você me deu esse relatório. Que não bate com esse. E o cara falou que tá tudo certo com ele, mas esse relatório de não sei quantas páginas, falando de vários problemas que eu tô vendo aqui, eu falei, eu não tô entendendo. Ela virou e falou assim, eu, se fosse você, procurava uma segunda opinião. Exatamente. Aí eu falei, Aí peguei uma prima minha, que é psicóloga, terapeuta comportamental, e pedi para ela, eu falei, dá uma olhadinha nesse relatório da psicóloga, porque o neuro falou que tá tudo certo, mas olha esse relatório, eu não tô entendendo. E eu sei que as psicólogas não podem dar diagnóstico nem falar nada. Ela só virou para mim e falou assim, Bárbara, eu concordo com ela, vai ver uma segunda opinião. Exatamente. Não é isso. Exatamente. Tá Me certo, acontece isso muito, gente. Eu já entendi. Para mim, para mim, o diagnóstico ele veio aí. Não veio quando eu levei no psiquiatra. Não. Entendeu? E o psiquiatra, aí eu fui pesquisar, né? Eu falei assim, gente, deixa eu ver quem que é referência no Brasil em autismo, porque eu já suspeitava de autismo antes de levar mesmo na psicóloga. Eu descobri que o cara estava em Belo Horizonte. Eu falei, olha só, é lá que eu vou levar. Em menos de 5 minutos no consultório, ele diagnosticou. Sabe? Eu não sei se eles não realmente, se os profissionais erram, se eles têm medo de fechar um diagnóstico. Eu não sei o que acontece, mas são muitos casos, essa dificuldade de fechar. Existem protocolos, existem testes. É uma série de testes. E funciona assim. O psicopedagogo faz a linha investigativa, que são testes, protocolos, escuta qualitativa. Brinca com a criança. Você pega esses testes, são vários testes. Tem testes de brincar, tem teste de escrita, tem raciocínio lógico, né? Anamnese, para ouvir a história dessa criança, dos pais dessa criança. Né? Então, tudo é história, tudo vai na raiz da genética dessa família, até chegar na criança. E aí você faz o seguinte, aí o psicopedagogo ali, naquela linha investigativa, observou algo no emocional que não está no controle dele, manda para o psicólogo. O psicólogo vai investigar o que o psicopedagogo solicitou. Ou avaliou algo na audição, percebeu, opa, tem alguma coisa. Ele envia para a fonoaudióloga investigar. É uma rede, gente. E a fono, todas vão devolver no relatório para a psicopedagoga. E aí, observei algo a mais? Eu quero ouvir a opinião do TO. Devolve o relatório. Aí o psicopedagogo junta tudo e faz aquela extensão no relatório e envia para o neuro. O neuro vai ler aquilo ali e vai bater o carimbo. É ou não é? Só que existe o seguinte, que é algo que aconteceu, infelizmente está acontecendo muito. Muitos pais e neuros, e não sei o motivo, estão pulando essa investigação e indo direto para o neuro. O que o neuro vai fazer? Remédio. Aí a mãe, tem ou não tem? Mas não fez teste nenhum, Daiane. Mas não fez teste nenhum. Não, vou dar remédio para acalmar, né? Vou dar remédio para... E aí você fica sem investigar qual é o estilo de aprendizagem. Cada um é único. Mas sabe o que acontece no meu caso, e acho que em vários? O erro, ele começa no pediatra. Eu levei o meu menino em mais de 10 pediatras. Mais de 10 pediatras. Teve uma que não encostou a mão nele. Como se ele tivesse alguma doença contagiosa. E absolutamente nenhum pediatra sequer levantou hipótese de autismo. Nenhum me mandou para um psicólogo. O 10º, sei lá quanto que eu levei, me mandou levar ele para ver se ele não era surdo. Foi aí que começou. Para ver se ele não era surdo. Eu falava, eu sei que ele não é surdo. Eu sei que ele não é surdo. A mãe sabe, entende? Não era surdo. Aí,
problema de fala, não fala? Vai pra fono. Então, eu fiz. Isso aí que você falou é lindo. Só que os pais ignorantes e os pediatras ignorantes, porque quem deveria nos orientar sobre tudo isso é o pediatra inicialmente, que é quem orienta. Me mandou ver se era surdo, depois mandou para fono. Erros e acertos, gente, né? 3 meses de Tentativa. 3 meses de Erros e fono, acertos. eu não tinha escutado um pá da boca do meu filho. Eu virei para ela e falei assim, olha, eu acho que tem alguma coisa errada. Tem 3 meses que eu tô trazendo ele aqui e a gente não escutou nenhum som da boca dele até hoje. Aí ela virou para mim, porque também eu acho que são meio lentos esses profissionais, assim, eu acho. Por isso que eu falei mais cedo, Eu existe sou uma pessoa meio profissionais acelerada para ver o tempo urge. Aham. Eu virei para ela e falei assim, olha, eu não tô entendendo. Ela falou assim, eu se fosse você, vou te recomendar uma psicóloga. Eu olhei assim, porque até então a ficha não tinha caído para mim. Eu falei, psicóloga? Mas ele não fala? Sabe assim, como que uma coisa tem a ver com a outra? E aí que eu fui entender esse universo. E que eu vi que eu fiz um caminho todo errado no início. Sim. Né? Graças a Deus eu dei muita sorte com os profissionais, mas assim, eu não fui bem orientada por quem deveria me orientar. E eu passei por mais de 10 pediatras. Posso imaginar. Leandro, Oi, Margot, imagine que nós estamos discutindo aqui da educação básica e isso se repete com muita frequência lá. Trazendo para um universo quer queira, quer não queira, que é mais seleto, que é a arte, imagino que o bullying aconteça em larga escala. A gente já discutiu isso aqui no começo, né? sim, acontece, claro, mas por incrível que pareça, está numa escala menor. Sério? Por que está numa escala menor? Vou dizer do meu campinho, tá? Tá. Dança. A dança hoje em dia, as pessoas estão vendo que a diferença, a indiferença e a diferença são duas coisas que estão ali, ó. Uhum. Hoje em dia, como eu te falei, existe uma bailarina negra, que faz questão de dizer isso, que um tempo atrás jamais estaria no primeiro balé do mundo, vamos dizer assim, que é o American Ballet. E ela está lá fazendo o Lago do Cisne. Há um tempo atrás, ela não estaria nem na sala, né? Eu até tenho um post falando dessa bailarina em específico, que ela foi rejeitada várias vezes. O bullying que ela sofreu não apagou a luz que ela tinha, pelo contrário, né? Então eu acho que esse exemplo dela fez com que muita gente cortasse, se não tudo, mas uma boa parte desse bullying que existia. E vem também do profissional. Se eu estou numa sala que eu estou criando, porque eu estou educando também através da arte. Se eu vejo isso na minha sala de aula, se eu vejo isso no meu palco, na minha coreografia, cabe a mim virar e falar, isso não é desse jeito, isso não é legal, não é assim que você vai tratar o colega, inverte isso aí. Eu gosto muito de dizer isso. Troca de lugar. Você vai gostar de ouvir isso desse jeito? Que fulano não dá conta de fazer isso? Troca. Fecha aí o olho um pouquinho, fecha os olhos e pensa, você vai gostar? 90% das vezes que eu fiz isso, eu resolvi o problema. Eu tenho, aqui hoje, dentro da minha escola, eu te falo que eu não tenho. Aí eu chego à seguinte conclusão. Nós não temos como concluir esse tema hoje. De jeito nenhum. Esse podcast aqui, gente, continua. Pelo menos uma vez a cada bimestre ou mês, nós trataremos da inclusão Exatamente. no palco do Teatro de Portas Abertas, porque viver é uma arte. E eu acho que discutir a vida dessas pessoas é de nossa responsabilidade. Muito. Eu acho que nós trazermos esse esclarecimento, isso aqui foi uma aula para mim, para Marco, Não, uma foi super uma aula para todos aula. nós. Porque, deixa eu só abrir um parênteses, olha só, Bárbara tá aqui, tranquila, né, me falou que o coração dela fica bem quentinho, porque o filho dela está sendo acolhido numa escola que tem esse tratamento, né, seja para o autista, para o TDAH, enfim. Uhum. Ela vai para casa, você deixa o seu filho na porta da escola e vai, que ele tem certeza que ele vai ser acolhido. Por outro lado, você tem uma paciente onde a mãe deixa a filha na escola e não tem esse coração calmo. Pelo contrário, que hora que vão me ligar? Exatamente. Porque ela não vai ser... Que hora que ela vai chegar e vai me falar que estava feliz na escola? Qual a demanda da vez, né? Qual a demanda da vez? Qual vai ser o meu problema? Onde é que eu errei? Exatamente. Então, esse podcast não pode terminar aqui, porque a gente tem muita coisa para contar. Eu queria...
Eu queria só uma leve correçãozinha no início. Sim. Quando a minha filha, né, hoje ela é adolescente, ela não entra no quadro de neurodivergentes, mas teve um período que ela chegou em casa relatando sua autoestima baixa devido ao peso. Né? Pois é, porque o bullying O que muito toda a diferença. acontece, né? O que muito acontece. Então, sendo neurodivergente ou não, sendo magro ou não, né? Negro, branco, amarelo, indígena. Nós precisamos parar, porque a sociedade hoje está do jeito que está. Quem é o culpado? Não é sobre a culpa é de quem. É quem vai ser o primeiro a se levantar para lutar contra isso. A começar de casa. Porque Não é? são seres humanos. Eu sempre digo que seres humanos são seres humanos e não há diferença. Se nós todos embarcarmos de um avião, caímos no meio da selva amazônica, esse avião foi encontrado daqui a 5 anos, vai ter um trabalhão para saber quem é quem. Portanto, nós somos iguais. Exatamente. Não sabe se é autista, se era gordo, se era branco, se era preto, se era magro, se era alto. Se era... Alto e baixo dá para saber, sim. Tirando isso, Sim, exatamente. somos todos iguais. Margot, vamos retornar com esse podcast na próxima. Vamos retornar, vou convidar vocês novamente, foi um prazer. É uma né? alegria Tem imensa. muita coisa para vocês contarem, né? Porque a gente começou a falar, É muito assunto. é muito assunto, Sim. mas a gente precisa, né? Eu super Precisamos. gostou esse podcast nosso, ele é bem diferente, né? Ele é podcast, ele é um Bate-papo. bate-papo. Não acontece no estúdio com cortininha e Não, televisão, não. acontece. Nós estamos no palco de um teatro, eu nunca me apresentei num palco. Agora sim, me apresento num palco todas as semanas a convite da queridíssima Margot, que chamou para esse projeto. Antes de encerrarmos, queremos dizer que nesse palco acontece todos os dias aulas de balé. Ela é a queridíssima professora de balé, Margot Salles. E se você tem um evento também. artístico, seja o que for, até aniversário, se você fazer nesse palco, eu acho que dá para fazer. Margot, De convite. balé, né? Aniversário, tem uma bailarina. Tem que trabalhar ainda para justificar o palco. Convide, Margot, as pessoas estão trazendo seus eventos para cá. E fazer aula também, né? Fazer aula de criança a adultos, né? De 2 até 80 anos, tem espaço para todo mundo, porque quem dança é mais feliz. E eu não acredito que fulano ciclano não tenha jeito para dançar. Você ainda não achou o seu ritmo. E eu estou aqui para te mostrar. Vocês dançam? Eu amo dançar. Quem dança é ou não é mais feliz? Com Exatamente. certeza. Se você duvida, vem aqui para ver os meus pliés. Esse é plural de plié. Yes. Aê! Ela é minha professora de balé. Ó, muito bom. Porque homem dança. Quem Já falou ouvi que não? muito falar dessa maravilhosa professora e hoje eu tive a honra de conhecer, né? Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo convite, Margot. Obrigada. Teatro de portas abertas para vocês sempre. Ai, Bárbara é minha aluna. Uou! Sou aluna do Pilates. Do Pilates. Maravilha. Legal, hein? Tem Pilates aqui também. Tem Pilates Muito também. bom. E ainda tem fisioterapia especializada para bailarinos. Aqui no Teatro da Maçonaria, nós estamos falando do palco do Teatro da Maçonaria, que fica na Avenida Brasil, Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Vem para cá e a gente espera você aqui na próxima semana no BH ao vivo, nas plataformas digitais do teatro, do Balé e Classe, do Minas ao vivo, ou seja, de alguma forma essa mensagem chega até você. E a gente espera você aqui na próxima semana para tratarmos aí sim do lançamento do livro dessa menina, que a gente vai tratar no próximo. Obrigada pela menina. Tá vendo? Ela é madrinha de um projeto maravilhoso, vocês não sabem. Mas a gente vai discutir isso aqui e a gente volta nos próximos episódios com essas duas para discutirmos mais, porque eu sei também que através de conhecer o filho, os desafios dos filhos, as mães também estão conhecendo a si próprias e fazendo diagnósticos importantes. Isso mesmo. Eu aprendi muito hoje aqui com as duas. Eu sei que De tem verdade, 4 tem coisas aí que autodiagnósticos de mim vocês me mesmo. falaram, eu fiquei quietinha assim, falei, gente, o que é isso? Como que é importante, né? E olha que a gente conversa praticamente a semana inteira, ela vem fazer aula aqui, mas teve coisas que você me falou aqui agora e que você também me falou que me chamaram a atenção. Olha como é que é importante. Muito bom. E nos próximos nós vamos trazer quais são as características de quem sofre
bullying. De repente tem um filho lá que está sofrendo Como e identificar, não está sabendo como Porque, igual eu falei identificar. aqui, que eu saiba, ele não sofre, eu nunca Deixei sofreu, mas essa resposta para o eu agora próximo. quero saber. E não aí, só ó. como identificar, mas o que fazer. O que fazer? Como resolver? Como E me diz resolver. também se há um antídoto do pai, ou seja, praticar um bullyingzinho dentro de casa cria casca para o moleque sofrer bullying na escola. No próximo eu te No respondo. próximo episódio. Assistam. Valeu, gente. Prazer enorme. Prazer. Muito obrigada, Prazer. gente. Obrigada. Falou mais um, que sucesso. Mais um sucesso. Muito bom, gente. Obrigada. Nossa, eu tô muito. Eu me sinto honrada. Eu venho